Neste vídeo, falamos sobre a história movimentada da Argentina, desde os primeiros povos indígenas, até os desafios políticos e econômicos atuais. Eu explico como o país se desenvolveu desde a colonização pelos espanhóis até as lutas políticas modernas. Há milhares de anos, povos indígenas viviam na Argentina. Grupos como os Mapuche-Guarani caçavam e coletavam alimentos. Eles tinham suas próprias línguas e tradições. Seus vestígios podem ser encontrados em pinturas rupestres e ferramentas. Essas culturas existiam muito antes dos europeus. Em 1516, o espanhol Juan Díaz de Solís chegou à costa da Argentina. Ele explorou o Rio da Prata, mas foi morto pelos indígenas. Em 1536, Pedro de Mendoza fundou Buenos Aires, mas o assentamento foi logo abandonado. Os espanhóis vieram por causa da prata e das terras. Foi o começo da colonização. No século XVI, a Argentina passou a fazer parte do vice-reino do Peru, da Espanha. Cidades como Córdoba e Tucumã foram fundadas. Os espanhóis implantaram um sistema de encomienda, no qual indígenas eram forçados a trabalhar. Muitos indígenas morreram de doenças como a varíola. O período colonial marcou a sociedade. Em 1580, Buenos Aires foi refundada por Juan de Garay. A cidade cresceu com o comércio com a Europa, muitas vezes ilegal. Ficava às margens do Rio da Prata, ideal para navios. A região virou um centro importante, mas os espanhóis controlavam tudo rigidamente. Em 1776, a Espanha criou o vice-reino do Rio da Prata, com Buenos Aires como capital. Incluía a Argentina, Uruguai, Paraguai e partes da Bolívia. A economia cresceu com a pecuária e o comércio de couro. Porém, os colonos estavam insatisfeitos com as regras espanholas. As ideias de independência começaram a surgir. Em 1806 e 1807, os britânicos tentaram conquistar Buenos Aires. Os colonos se defenderam com sucesso, sem ajuda espanhola. Essas vitórias fortaleceram a confiança dos crioulos, espanhóis nascidos na América. Isso mostrou que podiam viver sem a Espanha. A independência tornou-se possível. Em 1810, começou em Buenos Aires a Revolução de Maio. Os colonos destituíram o vice-rei espanhol. Fundaram um governo próprio, a Primeira Junta. Foi o primeiro passo para a independência, que a Espanha não reconheceu. Em 1816, a Argentina declarou sua independência no Congresso de Tucumã. As províncias concordaram em formar um país próprio. José de San Martín e outros líderes lutaram contra as tropas espanholas. A luta continuou por anos. A Argentina estava livre, mas dividida. Após a independência, as províncias argentinas disputaram poder. Os unitários queriam um governo central forte em Buenos Aires, os federalistas mais autonomia para as províncias, houve guerras civis e caos. Líderes como Juan Manuel de Rosas marcaram essa época. A Argentina estava fragmentada.
Rosas governou entre 1829 e 1852 como um poderoso governador. Ele era federalista e controlava Buenos Aires. Seu governo foi autoritário, e ele perseguiu opositores. Rosas incentivou a pecuária, mas sua ditadura foi controversa. Em 1852, foi deposto. Em 1853, a Argentina ganhou uma constituição para unir o país. Criou uma república com Buenos Aires como capital. Mas Buenos Aires recusou participar no começo. Só em 1861, após conflitos, o país foi realmente unido. A Constituição ainda é a base da Argentina. Nos anos 1870, a Argentina fez a conquista do deserto contra os indígenas do sul. O general Júlio Roca liderou a campanha. Muitos Mapuche e outros povos foram mortos ou expulsos. As terras foram abertas para colonos. Foi um período brutal para os indígenas. A partir dos anos 1880, milhões de imigrantes chegaram à Argentina, principalmente da Itália e Espanha. Eles se estabeleceram em Buenos Aires e no interior. Os imigrantes ajudaram a desenvolver a agricultura e a indústria. A Argentina ficou mais diversa. Buenos Aires virou uma metrópole. No final do século XIX, a Argentina ficou rica com as exportações. Carne bovina, cereais e lã iam para a Europa. Estradas de ferro conectaram o país, e Buenos Aires modernizou-se. A Argentina era um dos países mais ricos do mundo, mas a riqueza estava mal distribuída. Apesar da riqueza, a política era instável. Os conservadores, geralmente grandes proprietários, dominavam o país. As eleições eram frequentemente manipuladas, e os trabalhadores tinham poucos direitos. A insatisfação cresceu, especialmente na classe trabalhadora. Reformas eram necessárias. Em 1912, a Lei Sens-Penha instituiu o voto secreto para homens. Isso tornou as eleições mais justas e trouxe mais democracia. O Partido Radical venceu em 1916 com Hipólito Yrigoyen. Trabalhadores e classe média ganharam mais poder. Foi um ponto de virada. De 1916 a 1930, o Partido Radical governou. Yrigoyen e depois Marcelo T. de Alvear investiram em educação e direitos dos trabalhadores. Mas a crise econômica mundial de 1929 afetou a Argentina duramente. O desemprego e a pobreza aumentaram. A democracia enfraqueceu. Em 1930, os militares tomaram o poder e depuseram Yrigoyen. Começou a década infame, marcada por corrupção e fraude eleitoral. Conservadores e militares governaram juntos. A economia se recuperou devagar, mas a insatisfação continuava. A democracia sofreu muito. Em 1943, os militares voltaram ao poder e Juan Perón ganhou influência. Como ministro do Trabalho, ajudou os trabalhadores com melhores salários e direitos.
Em 1946, foi eleito presidente. Sua esposa Evita era muito querida. O peronismo marcou a Argentina. O governo de Perón incentivou a indústria e a justiça social. Trabalhadores tiveram férias e aposentadorias, e a economia cresceu. Evita ajudou os pobres com sua fundação. Mas Perón foi autoritário e reprimiu opositores. Sua política dividiu o país. Em 1955, Perón foi deposto por um golpe militar, foi para o exílio e o peronismo foi proibido. Militares e civis se revezaram no poder. A economia enfrentava problemas e greves eram comuns. A Argentina estava politicamente instável. Em 1963, houve eleições, mas peronistas não podiam participar. Arturo Illia foi presidente e investiu em educação. Mas em 1966, os militares deram outro golpe. A Revolução Argentina foi uma ditadura dura. Os apoiadores de Perón continuaram reprimidos. Em 1973, Perón voltou e foi eleito presidente novamente. Sua terceira esposa, Isabel, virou vice-presidente. Perón morreu em 1974 e Isabel assumiu. Seu governo foi fraco, e a violência entre esquerda e direita cresceu. O país caminhava para o caos. Em 1976, os militares tomaram o poder numa ditadura brutal. Até 1983, fizeram a guerra suja contra opositores. Milhares foram sequestrados, torturados ou mortos, os desaparecidos. O governo controlava tudo. Foi um período sombrio. Em 1982, a Argentina atacou as Ilhas Malvinas, controladas pelos britânicos, para fortalecer a ditadura. A Grã-Bretanha venceu rapidamente. A derrota enfraqueceu os militares. Os protestos contra a ditadura aumentaram. Foi o fim do regime militar. Em 1983, Raul Alfonsín foi eleito presidente em eleições livres. Julgou os ditadores, algo corajoso. Mas a crise econômica com hiperinflação dificultou seu governo. A Argentina lutava contra dívidas. A democracia voltou, mas era frágil. Em 1989, Carlos Menem foi presidente. Fez reformas de mercado e atrelou o peso ao dólar. A inflação caiu e a economia cresceu. Mas seu governo foi corrupto e os pobres ficaram mais pobres. Menem marcou os anos 1990. Em 2001, uma grave crise econômica aconteceu. O peso perdeu valor, e muitos perderam suas economias. Houve protestos e saques em Buenos Aires. O presidente Fernando de la Rúa renunciou. A Argentina teve 5 presidentes em 2 semanas.
Em 2003, Néstor Kirchner virou presidente, seguido por sua esposa Cristina em 2007. Eles apoiaram programas sociais e pagaram dívidas. A economia se recuperou, mas corrupção e inflação continuaram problemas. O governo foi popular, mas polarizador. A Argentina buscava estabilidade. Hoje, a Argentina luta contra a inflação, pobreza e divisão política. Maurício Macri, 2015 a 2019, e Alberto Fernandes, desde 2019, enfrentaram crises econômicas. A cultura, do tango ao futebol, continua forte. A Argentina é um país cheio de potencial. Busca seu caminho para o futuro.